Olá, uma ótima noite. São 19 horas e está no ar mais um Estúdio Veja, que hoje recebe a procuradora Taméa Danelon. Procuradora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Também participa dessa conversa o Alexandre Salvador, editor de Veja. Salvador, tudo bem? Tudo ótimo, Silvio, e você? Muito bem, o assunto do programa de hoje é a Operação Águas Claras do Ministério Público em parceria com a Polícia Federal. A Operação Águas Claras desbaratou um esquema de superfaturamento, fraude de licitações no esporte e levou à prisão o Coaraci Nunes, então presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Doutora, eu queria começar a nossa conversa pedindo que a senhora explicasse como é que a investigação começou. A partir de denúncias de quem? Foram atletas que procuraram a senhora, que procuraram o Ministério Público, a polícia? Qual é o embrião dessa operação? Então, basicamente foram ex-atletas que procuraram o Ministério Público, ex-atletas que atualmente eles são técnicos, são treinadores de atletas júniores de alguns clubes aqui em São Paulo. Então, eles procuraram o Ministério Público com alguns relatos de que teria algum indício de irregularidades no que se refere a compras de passagens e outras questões também, que não havia muita transparência em relação às bolsas atletas que eram pagas. Então, eles nos procuraram e iniciou-se uma investigação. E durante a investigação foi requisitado vários documentos contábeis para a Confederação que foram submetidos à perícia contábil. E aí descobrimos várias irregularidades em licitações e em diversos setores. Salvador, vou passar a bola para você, até peço para que você faça aí também uma introdução, recapitular um pouquinho do que foi a operação ali, as Claro. pessoas que foram presas e temos também um dirigente foragido, não é isso? Sim, foram 4 pessoas, né? Foram expedidos 4 mandados de prisão, né, doutora? Isso. Um para o senhor Coaraci Nunes, que foi presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos por 28 anos. O mandato dele acabou oficialmente em março, mas por ação do Ministério Público Federal ele já estava afastado do cargo desde setembro, né, doutora? Desde setembro de 2016, por justamente uma ação civil apresentada pelo Ministério Público aqui de São Paulo, que justamente acusou essa malversação de dinheiro público que caracteriza aí uma ação de improbidade administrativa, né? Não só dele, também do diretor financeiro da entidade da CBDA, o senhor Sérgio Alvarenga, e de 2 diretores esportivos, né? O Ricardo de Moura, que é esse que você se referia, que ainda não se apresentou à Polícia Federal, né? A Polícia Federal aguarda que ele se apresente depois que o mandado de prisão dele foi expedido, e o senhor Ricardo Cabral, que é diretor técnico da área de polo aquático, que justamente, doutora, aí aproveito para fazer a minha pergunta, a gente, nesse tipo de ação, a gente obviamente se preocupa com o dinheiro público, o desperdício de dinheiro público, né? ou o desvio de função daquele recurso que foi dedicado, mas principalmente para o impacto que é justamente atletas que não podem competir, ou até mesmo premiação de atletas que foi desviada, que esses atletas não receberam esse recurso. Tem alguns eventos no processo, né? Assim, vocês listam ali vários eventos, vários problemas referentes ao desvio de verbas, enfim. Especificamente para os atletas, qual foi os principais problemas que vocês encontraram na atuação dessas pessoas, doutora? Tá, então, antes de mais nada, acho que é importante explicar o porquê que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão investigando a Confederação, né? A Confederação, como as demais confederações esportivas, são entidades privadas, tá? Mas elas se abastecem com muito dinheiro público, muita verba pública Dinheiro do federal. Ministério do Esporte, né? Exatamente. Então, o Ministério do Esporte celebra convênios. Esses convênios nada mais são do que contratos, no qual é repassado quantias milionárias. E essas quantias devem ser aplicadas no esporte, no atleta, em aquisição de equipamentos esportivos, nas viagens para competições, para treinamentos e na remuneração deles mesmos, né? Então, por conta disso que ficou a competência na esfera federal. E então a investigação se iniciou por conta dos relatos dos atletas atletas que até competiram nas Olimpíadas do ano passado, natação, do polo aquático. Estamos falando de atleta de ponta, atleta de elite, que tem respeito, que merece
confiabilidade. Né? Exatamente, atletas que já foram títulos mundiais. E que necessita, né, justamente dessas viagens Eles nos procuraram falando, olha, primeiro era a questão das passagens. O calendário é marcado 6 meses antes, 1 ano antes. Exato. As passagens eram emitidas muito em cima da hora, segundo o depoimento desses atletas, que não sabiam quando iam embarcar, ficavam nessa indecisão. Quando embarcavam... Falta de verbas, né? Que o custeio dessas viagens seriam além das capacidades financeiras da confederação, né? Exatamente. Então, a primeira queixa foi essa, que parecia que era uma desorganização na compra das passagens. Então, eles chegavam em cima da hora. Alguns falaram que chegavam e, evidentemente, essa falta de treinamento, de cuidado com o atleta, repercute. Vai poder complementar, até concordar ou discordar do que eu vou dizer, mas... Nos bastidores, a gente lê que o Coaraci, já era uma espécie de uma figura já quase decorativa ali na confederação, apesar de ser um dos mais longevos, se não o mais longevo, dirigente à frente de uma entidade, quase 30 anos, né? E que o segundo ali... Era toda essa equipe, que era essa equipe, que eles tomavam decisões em conjunto. Então, como eu disse, está em fase de investigação, não dá para agora individualizar você assume uma função... e você recebe dinheiro público para a lei penal, um deles era essa, porque eles não viam uma organização, eles não tinham retorno por parte dos dirigentes dessas queixas que eram recorrentes, né? Mas a despeito da desorganização, algumas declarações dadas pelos atletas depois da... São Lava Jato está dando uma esperança a sociedade acreditar que é possível essa mudança. Mas até então era muita impunidade, né? Os poderosos continuam mandando e desmandando, não havia uma punição em prestar essas denúncias, oferecer as denúncias, né? E eu me recordo que muitos dos atletas que deposidas, porque muitos deles iam competir. Temiam, então, né? Eles tinham, de fato, muito medo de represália, que todos os atletas que depuseram, eles tinham esse medo mesmo dos dirigentes, né? Em serem prejudicados. Agora, doutora, se você me permite, a gente, obviamente, a investigação, como você falou, gria de dinheiro público já vem de algum tempo, né, doutora? Por isso que talvez seja fundamental que essas pessoas continuem presas, né? Porque eu já tem alguns relatos de alguns colegas da imprensa de que já existe a possibilidade de que a defesa entre com pedidos de habeas corpus, enfim, o próprio Ricardo de Moura ainda não se apresentou, é bom que se ressaltar isso. Enfim, ele em breve pode se considerar foragido da justiça, enfim. Mas o que eu gostaria de perguntar é justamente isso, porque eles alegam, né, o advogado da CBDA e do Coraci fala muito que o Coraci é um senhor idoso, que não estava mais à frente da CBDA, mas ele constantemente, nesse período que eles já estão afastados, eles tentam recorrentemente voltar ao poder. Explica pra gente como é que está essa queda de braço justamente de que eles querem voltar a todo custo ao poder, ao controle da modalidade. Então, o que acontece? O ano passado, nós ajuizamos uma ação de improbidade administrativa, como vocês falaram mesmo, né? Que o único foco era esse contrato de licitação na venda de equipamentos esportivos, que é uma venda que não se efetivou apenas no papel que eu falei. Exatamente. E é curioso, mas é triste e importante a gente dizer, foram bater na porta e era um pet shop, não é isso? Exatamente. Constava no contrato de licitação a sede da empresa, então foi diligenciado e foi visto que era um pet shop, ou seja, é uma empresa de fachada, que não tem funcionários, que não tem registro de vendas, né? Então, diante disso, que foi o primeiro fato que foi investigado um pouco mais a fundo, surgiu a primeira ação de improbidade administrativa. Que é improbidade administrativa? São atos de corrupção na esfera civil. Não se pede a prisão da pessoa, mas o afastamento do cargo e ressarcir aos cofres públicos eventuais desvios. E em sede dessa ação, nós conseguimos o afastamento dos dirigentes da CBDA, do presidente, dos coordenadores de natação de polo e o diretor financeiro. Mas só que esse afastamento durou muito pouco tempo. Porque eles logo voltaram ao poder. Eles entraram com um recurso e numa decisão muito rápida, um magistrado da segunda instância, um desembargador, reintegrou-os, tá? E ficou pendente de recurso a decisão, mas demorou um pouquinho para ser revisto, né? Agora, a senhora frisou agora há pouco, dizendo a investigação ainda está em curso. É possível dizer, então, que nós estamos na fase 1 da Operação Águas Claras, que outras fases virão, que ainda há muito a ser investigado no âmbito aí
dos esportes aquáticos, vamos dizer? Então, eu acredito que sim, porque tem muitas denúncias chegam, semanalmente chegam denúncias. Chegaram denúncias novas depois das prisões? Chegaram. Então já Tem podemos adiantar que teremos uma fase 2. Porque nós estamos apurando, então o Ministério Público, a Polícia Federal trabalha em cima de provas, em cima de evidências. Então, conforme vão chegando denúncias, essas denúncias tendo plausibilidade, elas são investigadas e vão se coletando outras evidências, né? Mas só para puxar o gancho aqui do que o Alexandre falou da prisão, de fato, quando nós estamos lidando com criminosos de colarinho branco, onde o desvio de verba pública é muito grande e por muitos anos, tem que haver a prisão preventiva. Essas pessoas têm que ser segregadas da sociedade. Elas não podem continuar ocupando esses cargos porque vão continuar praticando atos ilícitos. Tá? Mesmo eles já tendo sido afastados o ano passado, muitos contratos foram assinados, né? Você mencionou que o presidente, embora esteja idoso, que possivelmente ele não administrasse. Mas o que nós temos, por exemplo, neste ano, houve um cancelamento do patrocínio por conta dos Correios, da esportista Poliana Kimoto, que foi a única medalhista de esporte aquático. Das 5 modalidades, Das 5 modalidades de esporte aquático, a única medalhista, uma medalha de bronze, foi a Poliana Kimoto. E no começo do ano, os Correios cancelaram o patrocínio com essa atleta, alegando dificuldade financeira. Só que no mesmo mês, os Correios liberaram 11 milhões de reais para a CBDA. E esse contrato foi assinado pelo presidente. É uma parceria muito antiga, coisa me corrijam, de né? 26 anos. Sim. E os Correios se manifestaram logo após a deflagração da Operação Águas Claras, que estão cancelando o patrocínio à CBDA. É curioso, Silvio, que isso aconteceu também em outro esporte recentemente e isso provocou um efeito benéfico. Eu acho que é bom a gente também tomar toda essa operação, essa movimentação, que é muito triste, mas também com um viés de esperança. Aqui no voleibol, houve também uma série de contratos que foram colocados em questão, pessoas ligadas ao próprio dirigente, ao presidente, ao ex-presidente, que hoje é presidente da Federação Internacional, o senhor Ari Graça, que tinham contratos suspeitos com pessoas próximas a ele, recebendo sempre as mesmas pessoas, a maior parte dos contratos, difícil de comprovar se aquele serviço de fato foi prestado. E qual foi a questão benéfica? O Banco do Brasil, que é um apoiador também de longa data do voleibol, cancelou o contrato temporariamente com a CBV até que a confederação se adequasse. Até que a confederação tomasse providências internas de procurar ali se aqueles contratos de fato deveriam ser firmados ou não. Muitos desses contratos foram de fato cancelados. A confederação apontou um CEO, né, um presidente que tem responsabilidade empresarial de gerir aquela confederação de uma maneira idônea, né, e com cuidado com o dinheiro público, que eu acho que a grande questão é essa que fica, é o cuidado com o dinheiro público. Vou aproveitar que já que nós mencionamos a Poliana, você vai falar logo menos no última edição, mas essa semana em Veja saiu uma grande reportagem abordando justamente os achados da Operação Águas Claras, mas fazendo uma reflexão maior justamente sobre isso, que além do contribuinte ser lesado, quem são os principais lesados nessa história são os atletas. A Poliana, por exemplo, teve que... Por favor, Silvio. Termina. Não, teve que dispensar, ela, primeiro, por perder um patrocínio, ela perdeu o convênio médico. Porque o patrocinador pagava o convênio médico e agora ela tem que pagar os exames que ela tem, uma série de exames mensais, em torno de R$500 por mês, ela tem que bancar do próprio bolso. Sem esse patrocínio fica até mais difícil você bancar. Equipes também de fisioterapeutas, nutricionistas, que todos esses profissionais eram pagos pela CBDA, a CBDA alegou que não tinha mais recursos, cortaram da Poliana. Agora, doutora, a gente falou aqui, o Salvador falou rapidamente sobre outros esportes. Dá para imaginar, por exemplo, a senhora falou agora há pouco da Lava Jato. A Lava Jato gerou vários filhotinhos, vamos dizer assim, outras tantas operações. Essa pode ter sido também ali uma precursora? A senhora acredita que outras confederações de outros esportes, taekwondo está enrolado, a gente já sabe e tal. Como é que a senhora imagina que isso pode reverberar, vamos dizer assim? E também puxando também a outra pergunta que você fez, se haverão outras fases. Possivelmente sim, porque são muitos documentos que chegam, muitas notícias de irregularidades e conforme é sendo apurado, tem que resultar numa responsabilidade, né? Então, acredito que podem surgir notícias também de outras confederações, já estão chegando
algumas denúncias também para o Ministério Público, de outras confederações que também, eventualmente, têm algumas irregularidades. Então, isso é importante mostrar que nós, agentes públicos, Ministério Público Federal, Polícia Federal, nós temos que iniciar investigações com base em denúncias que chegam. Não é possível abrir investigações sem ter nada palpável, nada concreto. Então, é muito importante que aquelas pessoas que presenciam atos de desvio de verba pública, principalmente nas confederações, que é o tema do nosso programa aqui hoje, que denunciem, que tragam elementos. Eu vi que no Facebook do Ministério Público Federal, até no meu particular, estou recebendo várias mensagens. Investiga a confederação tal, investiga outra confederação. Só que nós não podemos abrir assim investigações sem ter uma base. Vou investigar a confederação. Isso não pode ser feito. Mas fica quase um pedido ali para que, né, para que os atletas, para que funcionários, por exemplo, de outras confederações procurem o Ministério Público Federal, não é isso? Exatamente. É importante que procure, que denuncie, que traga as irregularidades, que será instaurada uma investigação e vai ser apurado. E porque nós estamos no momento, né, no momento de mudança, acredito, no país, de diminuir muito essa cultura da corrupção, para mostrar para as pessoas que os prejudicados é a sociedade. Os únicos que têm as vantagens são aqueles corruptos, que agora está mudando essa questão. Os corruptos estão sendo presos, estão sendo encarcerados e processados. Então, o esporte, ele tem que ter essa atenção, porque o que tem que ser fomentado é o esporte, o que tem que ser incentivado é o atleta, que tem que ter cuidados, tem que ter treinamento e uma remuneração razoável. Não os dirigentes têm que ser remunerados. E outra crítica deles em relação às passagens que vocês mencionaram, né? Sim. Muitas críticas de que eles viajavam sempre de classe econômica, atletas altos, de 1,90 m a 2 metros, e os dirigentes iam de classe executiva. Com cônjuges aí? Exatamente, juntamente com suas esposas e filhos, dirigentes da área financeira. Então, não tem a menor razoabilidade nisso. Isso está completamente errado. Enquanto o fisioterapeuta fica em casa e que justamente pode trazer um benefício para a performance do atleta, né? Eu vou correr com o tempo, porque em papo bom é assim, passa rápido, né? Mas tem um caso, por exemplo, no polo aquático, a seleção júnior, que tinha um desempenho muito bom, era campeã pan-americana, não pôde disputar o Mundial no Cazaquistão. Cazaquistão. É isso, não é? No Cazaquistão por falta de dinheiro, né? Enquanto isso, o dinheiro destinado ao polo estava sendo desviado e foi parar no bolso de dirigentes corruptos. E, curiosamente, os próprios atletas, familiares, fizeram ali uma vaquinha, né, para providenciar a viagem. Descobriram duas coisas. Uma, que o preço do custo dessa viagem era muito menor que aquilo que metade do preço que a confederação alegava custar. E outra, quando eles conseguiram de fato dinheiro por conta própria, recursos próprios, a confederação não permitiu que eles viajassem porque já não havia mais tempo hábil de emitir os vistos, né, doutora? Exatamente. Esse é o exemplo clássico do descomprometimento com o esporte, do descomprometimento com os atletas. Porque foi recebido 5 milhões de reais, um convênio celebrado com o Ministério dos Esportes, exclusivamente para o polo aquático, exclusivamente para os campeonatos nacionais e internacionais. Então, era um campeonato mundial, onde a seleção campeã sul-americana e pan-americana não teve o encaminhamento. Então, o esporte brasileiro foi prejudicado, os atletas foram prejudicados, né? Muito bem, olha, infelizmente nós temos um minutinho, então eu vou só encaminhar aqui, se o Salvador quiser encaminhar também mais uma última pergunta, doutora. Eu acho que não é exagero dizer que a corrupção jogou lama mesmo no esporte aquático brasileiro e que o esporte aquático brasileiro sofreu as consequências na Olimpíada que sediou no Rio de Janeiro, né? Evidentemente, foi possível constatar que tinha um mar de corrupção e que afundou o esporte aquático brasileiro. Mas eu acredito, eu sou otimista, eu acredito que isso pode ser revertido. Por isso que é importante que patrocinadores invistam em confederações idôneas, que respeitem a legislação, a Lei Pelé, a Lei do Incentivo ao Esporte, e para que daqui para frente comecem a lidar com mais seriedade a condução das atividades esportivas. E fica o alerta também, Silvio, só para finalizar, de que outras confederações que eventualmente percebam malfeitos e percebam
ralos de dinheiro público que saneiem suas contas, né? Aqui, obviamente, né, o Ministério Público vai fazer o trabalho dele, a polícia também, de investigar crimes, possíveis crimes ou ações de corrupção. Agora, que as confederações melhorem suas práticas, que a natação seja um exemplo para os outros esportes brasileiros, né? Pois é, muito bem. Doutora, quero agradecer mais uma vez aí a sua presença e desejar sucesso, novas fases para a Operação Águas Claras. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Salvador. Eu que agradeço, Silvio. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com o Giro Veja. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Boa noite. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, afirmou que o país está preparado para novas ações militares na Síria se for necessário. Ontem à noite, o presidente Donald Trump ordenou o lançamento de 59 mísseis contra uma base aérea na Síria. O ataque matou 9 pessoas, segundo o governo de Bashar al-Assad, e foi uma resposta ao bombardeio com armas químicas que ocorreu na terça-feira. Na Suíça, a polícia prendeu um suspeito de ter participado do ataque em Estocolmo, que aconteceu hoje. 4 pessoas foram mortas. A polícia, porém, não confirmou se o homem preso é o mesmo que aparece nas filmagens e que roubou um caminhão para cometer o atentado. O Ministério da Saúde confirmou nesta tarde 604 casos e 202 mortes por causa da febre amarela. Os números se referem ao período de dezembro de 2016 até hoje. Minas Gerais foi o mais atingido. Dessas 202 mortes, 148 aconteceram no estado. O segundo é o Espírito Santo, seguido por São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com. Bom final de semana.